Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, unidos nossas mentes e corações nesta noite para elevarmos nossas súplicas através da oração ao Teu reino de amor. Vibra, Pai, sobre nossas mentes e corações, lares e familiares, a luz do Teu amor, a luz da Tua paz, harmonia. Envia, Senhor, os Seus mensageiros da cura, para que nesse instante possa impor Suas mãos sobre todos os irmãos e irmãs enfermos do corpo e da alma, e que essa cura se faça, Pai. Pai amado, ajuda-nos a ser Teus leais servidores, servos. Conceda-nos ainda as Tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. E tudo, Mestre, que possa nos suceder, que seja em Teu santíssimo nome. Que a proteção da casa de conselheiros, amigos espirituais, possa nos envolver em Seu amor nesta noite, e que tudo que possa, Pai, nos suceder, que seja em Teu santíssimo nome. Graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Meu nome é Ricardo Bedirian e eu escolhi como tema para o estudo de hoje a passagem Jesus acalma a tempestade. Essa passagem é citada por 3 evangelistas e nós escolhemos o Evangelho de Marcos para fazer as reflexões. O evangelista diz: naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado do lago. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava, no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia. E ele estava dormindo na popa, sobre o travesseiro. E eles o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é bastante significativa e de tal modo que é citada por 3 evangelistas. E ela tem vários elementos importantes que nós gostaríamos de resgatar ao longo deste estudo. O primeiro elemento que às vezes pode passar um pouco despercebido é o que está logo no início: passar para o outro lado, para a outra margem do lago. Segundo elemento é que levaram-no como estava, ou seja, sem nenhuma provisão para uma travessia no lago, com possibilidade de intempéries. Jesus foi como estava. Terceiro elemento é de que não era o único barco na travessia. Por fim, a tempestade vem. Na verdade, não foi exatamente uma tempestade. Era uma ventania,
Não há referência à chuva, raios, nada disso. Era uma grande ventania, ventania essa que acontecia repentinamente, né? E ainda acontece repentinamente naquela região da Palestina. E fazia elevar-se as ondas, de modo que poderiam encher o barco. Nessa tempestade, Jesus dormia. E dormia no ponto de honra, né? Onde ficavam as pessoas mais importantes no barco, que era ali na popa, sobre um travesseiro. Neste momento, há falta de fé dos discípulos e Jesus é chamado a acalmar a tempestade. Então, tem vários elementos importantes que nós vamos resgatar ao longo deste estudo. A gente pode fazer uma análise dessa passagem do ponto de vista literal, mas também podemos fazer a análise do ponto de vista simbólico. Do ponto de vista literal, ocorreu realmente uma tempestade, uma grande ventania, com uma ameaça de o barco se encher de água e afundar, e todos os que estarem ali dentro sucumbirem, afogados. E essa tempestade, ela abala a confiança dos discípulos enquanto Jesus dormia na popa. De modo que eles têm que convocá-lo e ele realiza um dos prodígios mais extraordinários do Evangelho, que é acalmar a tempestade. Nós escolhemos o Evangelho de Marcos porque nele estão citadas literalmente as ordens que Jesus dá, né? Ele diz ao vento, cala-te, e ao mar, ele amordaça. Então, do ponto de vista literal, Jesus realmente acalmou a tempestade. E do ponto de vista espírita, nós podemos analisar que Jesus tinha realmente esse poder sobre as forças da natureza. Tinha, não, tem. Pode ser um poder direto, através da grande capacidade de mobilização de fluidos que ele tem. Nós temos, inclusive, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, de todas as curas que Jesus realizou, mas também ele pode ter sido secundado, auxiliado por espíritos, né, sob suas ordens. E nós temos o conhecimento de que existem espíritos, né, que intervêm nos fenômenos da natureza. Isso está claramente descrito ali no livro dos Espíritos. Então, do ponto de vista literal, o que aconteceu foi um prodígio que dependeu de uma ação fluídica sob uma vontade forte do Cristo, seja de forma direta por seu poder ou também auxiliado por espíritos. Nós temos uma outra passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, onde se tem uma ação fluídica sobre o mar, né? Que, na verdade, é a passagem de Moisés pelo Mar Negro. Sabemos que Moisés era conhecedor das marés, ele sabia as fases da lua e ele sabia também quando teria uma baixa e uma alta das marés, mas ele teve um poder ali também fluídico, né, com seu cajado, e ele teve uma intervenção. Então, isso é possível, isso acontece, dependendo realmente de uma mediunidade de efeitos físicos, tanto de Jesus quanto de Moisés, e que
porventura, tem a intervenção de espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza. E também, do ponto de vista literal, ante uma calamidade, um momento de calamidade, faltou fé aos discípulos. O Carlos Torres Pastorino, ele analisa essa passagem e ele fala que esse tipo de fenômeno da natureza era algo conhecido pelos pescadores. Os pescadores sabiam que o vento poderia iniciar violentamente, repentinamente naquele mar, naquele lago, e da mesma forma que iniciava, também podia terminar repentinamente. Ele até dá um nome de Laileps para esse fenômeno. Então, eles conheciam, não era algo novo, mas faltou-lhes fé. E Jesus dormia, e eles acharam até que era uma certa indiferença. Não te importa que pereçamos? É claro que importa, né? Mas, sendo pescadores, eles deveriam saber como lidar com isso. Jesus não era pescador. Pastorino também analisa que Jesus estava cansado, ele tinha pregado ali, né, na margem inicial do lago e pediu: passemos a outra margem. E Jesus estava tão confiante da passagem que ele não pediu assim: ah, não, vamos pegar provisões, vamos pegar um agasalho. Vamos, ele estava confiante de que conseguiriam fazer a travessia sem problemas. E a sua confiança era tamanha que ele dormia, e dormia no local de honra, né, ali do barco. Mas os discípulos tiveram pouca fé. A gente sabe, em outros momentos do Evangelho, que os discípulos realmente tinham uma fé ainda imatura. A gente sabe que, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós sabemos que naquela passagem que Jesus anda sobre as águas, que também é uma outra passagem que depende de um poder fluídico, o Pedro, ele até dá alguns passos sobre as águas, mas pouco após ele começa a afundar e tem medo, ele tem falta-lhe a fé para repetir o mesmo prodígio que Jesus havia realizado. Então, a questão da fé é uma mensagem muito importante dessa passagem. E como aplicação prática para as nossas vidas, nós podemos comparar com todas as tempestades que temos, né, em nossas vidas, nas quais nos falta a fé. Sejam elas tempestades físicas exteriores, como esta da passagem, ou tempestades do ponto de vista moral, que aí já entra na interpretação simbólica dessa passagem, né? Quando a gente fala da fé, a gente está falando desse sentimento inato que nós temos de confiança no futuro, confiança em Deus. Então, a gente fala dessa fé divina, não de uma fé nas próprias forças, de uma fé material, uma fé científica. Tá? E a fé madura, ela é uma fé que tem a ver com fides, que é o termo utilizado tanto para fé quanto fidelidade. Ou seja, a fé madura é uma fé de fidelidade à lei, fidelidade a Deus, de confiança plena, porque sabemos que existe essa ligação da criatura, perdão, com o Criador. E aí, passando já para a análise simbólica, nós sabemos que existem várias tempestades em nossas vidas, né? Tempestades
que podem ser, do nosso ponto de vista pessoal, familiar, da sociedade, de toda a humanidade. Nós passamos aí 3 anos, né? Estamos ainda passando, mas já numa fase bem melhor, a pandemia. Nós passamos aí ao longo dos últimos anos, né? Na verdade, desde 2013, nós temos vivenciado no Brasil e no mundo algumas agitações políticas, né? Causando muito temor a toda a humanidade, a toda a nação brasileira em especial. Então, isso tudo foram tempestades que se abateram sobre nós. E será que nós tivemos a atitude similar à dos discípulos, se desesperando e falando a Jesus: Jesus, não te importa que pereçamos, né? Que morramos todos de Covid-19, ou de que essas convulsões políticas possam culminar numa guerra mundial, ou que possa ocorrer um genocídio, etc., etc. A gente pode ter evocado vários momentos em nossas preces um clamor similar ao desses discípulos nos quais faltou fé. Mas então, como deveria ter sido nossa atitude, né? Então, na verdade, a gente vai passar aí para uma análise que Santo Agostinho faz, né? Santo Agostinho, ele coloca que essa passagem ela pode ser interpretada de duas formas, como se a comunidade cristã fosse agitada por tempestades e que Cristo pareça dormir e, na oportunidade apropriada, Cristo acorda e salva a comunidade cristã. E uma segunda interpretação que Agostinho cita é que a alma humana, mesmo agitada por provações, ela não vai sucumbir se recorrer ao Cristo interno que nela se encontra adormecido. E, na verdade, a interpretação mais correta, mais profunda é essa. Será que nós estamos sabendo despertar nosso Cristo interno? Que nós colocamos no lugar de honra do barco, né? Como, não é algo sagrado, vamos deixar o Cristo ali, né? E nós adormecemos ele, porque estamos focados nas questões materiais. E aí vêm as tempestades da vida e aí resolvemos despertar. Então, na verdade, é isso. A análise simbólica é o despertar do Cristo interno. Ele disse: nós somos deuses, né? Então, temos que despertar essa divindade em nós mesmos. E em que ocasiões as provações, as tempestades podem ocorrer? E aí a gente recorre lá à primeira frase, que é passemos a outra banda, que ainda não tínhamos analisado. Do ponto de vista passar a outra banda, era só, perdão, do ponto de vista literal, passar a outra banda era somente sair da multidão para ir a um local de calmaria. E aí Jesus descansaria de sua pregação. Mas, do ponto de vista simbólico, passar a outra banda significa uma transformação pessoal, uma fase de transição. E nós estamos numa fase de transição planetária. Então, passar a outra banda é a decisão de fazer alguma modificação. E todas as vezes que nós nos motivamos a fazer mudanças em nossas vidas, enfrentamos tempestades, não é fácil. Então, não devemos
nos desesperar e deixar o barco afundar. Devemos, nestes momentos de decisão, despertar o Cristo interno e deixá-lo vivo, desperto na mente e no coração, para que estejamos vigilantes nas provações, nas tempestades que a vida nos traz. Naturalmente. Da mesma forma que eram naturais as tempestades ali no lago, também são naturais as tempestades em nossa vida, né? Então, não devemos nos desesperar, devemos estar vigilantes, prontos, com Cristo desperto em nós. Então, nessa transição moral que a humanidade passa, né, que nós sabemos que estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, várias convulsões estão acontecendo, né, sociais e também naturais. De certa forma, isso ficou muito marcado naquele episódio da tsunami, lá no Oceano Índico, Pacífico também, que até originou a série de livros aí do Manuel Filomeno de Miranda, né, da transição planetária. Então, desde então, vem ocorrendo estas tempestades. E nós temos que manter o Cristo desperto, manter nossa fé viva. Isso é muito importante. E quando a gente fala que os pescadores já conheciam aquele fenômeno natural, eles deveriam estar preparados. E do ponto de vista simbólico, o que seria estarmos preparados para as tempestades? Em primeiro lugar, nós devemos saber quais são as nossas vulnerabilidades, porque exatamente nas nossas vulnerabilidades é que vamos ser atacados. Então, temos que nos autoconhecer e saber, é através do dinheiro que eu vou descompensar. Então, a gente tem que focar nisso e pensar como eu vou lidar melhor com essa questão. Não, é através dos desafios da sensualidade, do sexo. Que então se capacite para isso, né? Ou então, é o poder, a autoridade. Cada um vai descobrir, né, qual é o seu, a sua vulnerabilidade, o seu ponto fraco, ou como diz André Luiz, o tema central da sua vida. Se a gente analisar muito bem a nossa vida e as tempestades que se abatem, os momentos em que perdemos a fé, em que dizemos ao Cristo, não te importa que eu pereça, a gente vai identificar. Realmente eu tenho uma vulnerabilidade nessa área e é nisso que eu tenho que me esforçar, me fortalecer, né? A exemplo ali dos pescadores, eu não vou deixar o barco furado, eu vou levar um balde para tirar a água que os ventos coloquem dentro do barco, eu vou saber qual é a postura que eu vou ter para o barco não virar. Então é isso. Fazendo uma comparação com essas atitudes literais, a gente pensar nas nossas atitudes simbólicas para que possamos atravessar tempestades, né? Fazendo uma comparação que é bem geral, né? Na pandemia, que recursos nós utilizamos para poder lidar com o isolamento, o distanciamento, tudo isso. Então, a gente teve que mobilizar recursos para poder lidar bem com isso. Tivemos que nos tornar mais disciplinados, mais resignados, fortalecer a nossa fé, aumentar as leituras edificantes e também os momentos de oração, de meditação. Isso tudo é muito importante. O Evangelho é o grande instrumento para fortalecer nossa fé. Muito importante nós termos a leitura
constante do Evangelho. Se não conseguirmos ler diariamente, que pelo menos no culto do Evangelho semanal nós possamos reunir a família ou quem mora sozinho, separar um dia e um horário fixo por semana para ler o Evangelho, para meditar sobre o Evangelho, para que, enfim, a gente possa sentir essa mensagem e vivenciá-la, né? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar, que são as lições que Alcione coloca no livro Renúncia, de Emmanuel. Essas 4 etapas pelas quais a gente vai incorporando o Evangelho em nossas vidas. Então, Carlos Torres Pastorino, ele coloca da seguinte forma: o espírito está viajando no barco do corpo, atravessando o lago deste mundo com seus veículos, discípulos, e com frequência, repentinamente, se levantam turbilhões de vento que ameaçam o naufrágio total. O eu profundo jaz adormecido na popa, deitado no travesseiro, no imo do coração. Quando, entretanto, as circunstâncias se tornam desesperadoras, os veículos recorrem aos gritos ao Cristo interno. Embora muitas vezes, por ignorância, se voltem para fora a fim de recorrer ao santo externo. Então, é uma análise bem interessante do Pastorino, que mostra como nós podemos agir nessas circunstâncias da vida. Então, que a gente possa ter essa atenção, quando vamos estudar o Evangelho, da intronização, de colocar a mensagem no imo do coração, despertando os nossos recursos internos. É muito mais do que recorrer ao santo externo, desbravejar. Nós sabemos também que nessa passagem da tempestade acalmada, não era o único barco, nós comentamos isso lá no início. Eram vários barcos que faziam a travessia. Então, nós temos que saber também que a tempestade frequentemente acomete outras pessoas. E a postura de uma afeta a postura das outras. Um barco pode auxiliar o outro, como também um barco pode comprometer, atrapalhar o outro. Então, se nós estamos despertando o Cristo interno, nós estamos auxiliando. Mas, ao contrário, se nós estamos esbravejando, a gente está atrapalhando a coletividade. E, da mesma forma, se nós estamos sintonizados com essa fala, esse discurso do desequilíbrio, nós também nos desestruturamos. Então, também tem muita atenção, principalmente nas redes sociais, né? Porque essa rede é um grande mar e todo mundo interligado. Se um cai, se um naufraga, abala a coletividade. E a gente tem que tomar muito cuidado de se fixar no que tem de edificante, de dar respostas edificantes que saiam realmente do imo do coração, que saiam desse Cristo interior. E não ficar reverberando assim, mensagens negativas, de falta de fé, de sentimentos negativos. Isso é uma atenção que nós temos que ter, que é muito importante. Eu queria trazer uma reflexão, já encaminhando para o encerramento, de André Luiz, do livro Agenda Cristã, chamada Realmente. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la.
a luta perturba. Todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte à revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, essa passagem de André Luiz, ela lista várias situações que são tempestades em nossas vidas. E para cada uma delas, ele coloca uma atitude engrandecedora que envolve esse despertar do Cristo interno, que envolve essa vivência profunda do Evangelho em nossas vidas. E é isso que nós trazemos com essa mensagem. Tenhamos fé, tenhamos confiança. Ante as provas rudes da vida, respiremos fundo, fechemos os olhos e lembremos que todos temos a lei divina em nós, todos temos o Cristo interno. Nenhuma criatura se encontra abandonada. Que possamos, neste momento, despertar o Cristo, ter fé e atravessar as tempestades da vida proveitosamente, com confiança. Vamos, então, neste momento, orar. Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Ligarmos a Jesus, nosso Cristo interno. Que possamos ter a serenidade do Cristo que dormia, sabendo que tudo passa, que não temos provas superiores às nossas forças, mas que ainda precisamos de muito apoio. Por isso, rogamos todo o amparo da espiritualidade para as provas da vida. Que possamos ter sabedoria, que possamos fortalecer nossa fé. Ampara, Senhor, nossos lares, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, que possamos cada vez mais vivenciar o Evangelho e tornar-nos exemplo vivo da palavra de Jesus. Sejamos como Paulo de Tarso disse, cartas vivas do Evangelho que tranquilizam a todos quantos estejam também passando por suas tempestades. Que assim seja. Graças a Deus.